Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a luz e o homem e a sua relação, né, com a visão humana. Entendendo um pouco melhor os mecanismos do olho humano e como eles se relacionam com a disponibilidade de luz dos ambientes, né. É importante que vocês entendam que esse tema, ele é relevante para nós entendermos a condição de conforto lumínico, né. Nós trabalhamos aqui nessa disciplina, não só com a luz em si, entender o funcionamento dessa luz, mas principalmente os efeitos dessa luz para a vida humana, para as atividades humanas que ocorrem no interior desse ambiente. Então, para a gente entender como essa luz, essa condição de luz impacta diretamente nas pessoas que vão estar habitando nossos ambientes, é importante entender que mecanismos, né, do corpo, das condições físicas humanas, da própria anatomia humana, são influenciados por essa luz, beleza? Eu vou estar deixando alguns links no conteúdo, e eu vou deixar também na estrutura da aula também esses links, para que vocês possam acessar outros vídeos complementares a essas temáticas que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esses mecanismos, beleza? Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante a gente reforçar, né, e destacar sobre mecanismos de funcionamento do olho humano é a adaptação do olho. Esse mecanismo está relacionado ao ajuste que o olho faz a diferentes níveis de intensidade de luz. Esses, esse ajuste ele é feito por meio da pupila. Vocês sabem o que é a pupila? Essa partezinha preta aqui do olho. Essa parte preta do olho é como se fosse uma abertura, um buraco que nós temos no olho. E ela regula a entrada, a quantidade de luz que entra e sensibiliza lá a nossa retina. Então, quanto menor a disponibilidade de luz que nós temos no ambiente, a pupila tenta regular isso para nos permitir uma certa condição de visibilidade. Então, ela vai aumentando o tamanho dela, abrindo esse buraco, esse obturador, né, se a gente for comparar uma câmera fotográfica, e expondo a nossa retina a uma maior disponibilidade de luz do que nós teríamos se a pupila estivesse mais fechada. Da mesma forma, se nós estamos em um ambiente altamente iluminado, que além, né, da necessidade para determinada visibilidade, a nossa pupila ela vai fechar e vai ficar pequenininha para dificultar a entrada dessa luz e permitir que nós tenhamos uma boa visibilidade do que está ali, né, sendo exposto, né, dentro do ambiente. Então, esse ajuste, né, de abertura e fechamento da pupila é o que nós chamamos de adaptação do olho humano. Ela é muito importante, porque é exaustivo para o nosso corpo ficar abrindo e fechando a pupila o tempo todo. Então, quando nós tratamos de atividades laborativas, ou seja, atividades em que a pessoa precisa de uma certa concentração para desenvolver essa atividade, principalmente, é lógico que isso pode acontecer em outras atividades não laborativas, mas imagina, a gente está aqui trabalhando com uma condição de iluminação e parte daquele material que a gente está trabalhando, como por exemplo, o teclado do computador, vamos ver uma coisa mais dentro do nosso ambiente atual de aula, né? Então, o teclado do nosso computador, ele tem uma condição de iluminação diferente da tela do nosso computador. Quando a gente está mexendo aqui no teclado, a gente está tendo uma exposição, uma quantidade de luz sendo refletida para os nossos olhos, diferente da quantidade de luz que nós temos quando nós estamos olhando para a tela, principalmente quando a tela está bem iluminada, bem brilhosa. Então, o tempo todo aqui, digito no meu teclado e olho para a minha tela, principalmente se o nosso ambiente não tem condições de luz suficiente para garantir uma boa iluminação para esse teclado, nós estamos o tempo todo aumentando e fechando, aumentando, ampliando a abertura e reduzindo a abertura da nossa pupila. Isso gera dores de cabeça, isso gera dificuldade, embaçamento da vista, gera muito desconforto visual. Então, a questão do conforto lumínico, ela não está só associada
à condição de luz, mas também aos hábitos e às atividades humanas dentro do espaço que ela habita. Então, algumas questões vocês vão ver que não estão relacionadas unicamente à quantidade de luz, mas também à qualidade e à disposição dessa luz no interior do ambiente, ok? Por exemplo, se eu tivesse com uma radiação direta entrando aqui na minha mesa, parte da minha mesa aqui estaria iluminada diretamente pelo sol, com uma quantidade de luz absurda, enquanto a outra parte da minha mesa estaria com uma iluminação difusa, sem radiação direta. Eu olhando para esse espaço com radiação direta, eu olhando para esse espaço com radiação difusa, a minha pupila ia fazer um fechamento tão imediato, e quando eu olhasse para a parte clara, e até ela conseguir abrir o suficiente para me dar condições de visibilidade da parte escura, leva-se um tempo que a gente chama de ofuscamento. Então, o ofuscamento é justamente o que a gente sente, né? É aquele apagão que a gente sente no olho, que a gente não enxerga praticamente nada quando a gente está exposto a uma quantidade muito grande de luz e, de repente, essa exposição acaba ou diminui. E aí, até a pupila abrir de novo e tentar reajustar essa condição, leva-se um tempo, ok? Então, vamos lá. Continuando, a outra... Aqui eu deixei um vídeo aqui já para vocês consultarem. Outro mecanismo do nosso olho é a acomodação. A acomodação é muito importante, pessoal, principalmente no ambiente normal de sala de aula. É o ajuste a diferentes distâncias. Então, se eu estou com um objeto muito próximo de mim e os objetos distantes do meu olho, tem uma região que é chamada mecanismo, né? Não se chama mecanismo, mas é um órgão mesmo, chamado de cristalino. Esse cristalino, ele é curvo, né? E ele é mole, ele é flexível. E dependendo ele tem uns músculos ciliares, uns cílios, né? Que puxam ele, esticam ele ou relaxam ele. E esse movimento de esticar e relaxar permite que a gente enxergue com nitidez objetos distantes e logo depois objetos próximos. Então, quando a gente está olhando objetos muito próximos da gente, ele estica. Vocês vão ver no vídeo, também mandei ali um linkzinho de um vídeo aqui, ó, para vocês olharem esse movimento, né, do cristal, curvatura do cristalino. Ele estica quando a gente está olhando objetos muito próximos para ajustar a região específica da nossa retina que aquele objeto é visível, para ajustar o foco. E ele solta, relaxa a curvatura quando a gente está olhando objetos muito distantes para ajustar também essa distância focal, para que a gente consiga enxergar com nitidez esses objetos. Então, esse movimento do cristalino, assim como o movimento da pupila, se ele acontecesse muitas vezes, imagina uma sala de aula comum, você escrevendo no caderno e olhando para o quadro ou para o projetor. Depois volta para o caderno, depois volta para o quadro e para o projetor. Gente, isso daí é fatal que em menos de 30 minutos de aula vocês já estão completamente exaustos. Então, é muito importante lembrar disso também, né? Dessas características do nosso corpo, né? E entender como a gente pode fazer para amplificar a nossa eficiência nos processos de aprendizagem. Então, uma dica é evitar, né? Ficar fazendo essas passagens muito constantes de espaços longes e objetos próximos, mas principalmente a cada mais ou menos 30, 40 minutos, se não possível, no máximo 1 hora de atividade de concentração muito próxima da sua vista, é importante que vocês parem e observem, tentem observar objetos muito distantes, de preferência olhem por uma janela e observem as folhas das árvores que estão lá do outro lado da rua. Isso vai ajudar a relaxar o seu cristalino e criar condições para eles descansar até a próxima necessidade de concentração, que pode ser mais ou menos uns 5 a 10 minutos depois. Se vocês fizerem isso com frequência, vocês vão ver que o aproveitamento vai ser muito maior e o desgaste visual muito menor também, beleza? Bom, outra questão, que não se trata necessariamente de um mecanismo, mas é a questão da acuidade visual. A acuidade visual, na verdade, é a possibilidade, capacidade de reconhecimento
com precisão e nitidez de objetos muito pequenos e próximos entre si. Esse vídeo que vocês vão ver nesse link, ele mostra, né, como é essa relação de acuidade, tem testes de acuidade visual que a gente costuma fazer quando a gente vai no oftalmologista, né, como esse nessa imagem aí, e ele associa o tamanho da imagem e a distância, né, que a gente está dessa imagem. Então, por exemplo, uma determinada linha lá é a distância que o objeto que a gente deveria ver com aquela distância. E aí ele vai ajustando e a gente vai vendo qual a qualidade da nossa acuidade visual. A acuidade visual ela é comprometida pela idade, é importante lembrar, pelo endurecimento do cristalino, a dificuldade de fazer esse ajuste às diferentes distâncias, e é o que a gente chama, né, muitos chamam de braço curto, né? Meu pai fala, eu estou com problema, não é de vista, é braço curto. Porque o cristalino endureceu tanto, né, ficou tão rígido que ele não tem capacidade de enxergar objetos muito próximos, porque existe uma tensão muito grande, né, dos músculos ciliares, eles não conseguem ajustar o foco desses objetos muito próximos. Então, ele não, pessoas de idade avançada dificilmente conseguem enxergar objetos muito próximos. Leitura, por exemplo, é muito difícil. Mas nós temos também problemas causados por malformações, né, ou lesões que ocorrem na própria vista. As conhecidas miopia, astigmatismo, hipermetropia, são famosas, né, elas vão se desenvolvendo, as pessoas não necessariamente nascem com elas, mas que comprometem a acuidade visual por motivos diferentes, né. E aí, a gente também, vale reforçar que só para vocês entenderem, né, como é essa relação, a acuidade visual de uma pessoa de 60 anos é aproximadamente 75% da acuidade de uma pessoa saudável, né, as duas saudáveis, de 20 anos. Então, para você ver como essa relação da idade também influencia muito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre luz e a visão humana, e eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês entenderem a importância, né, dos hábitos e também das condições de iluminação que nós criamos dentro dos nossos espaços, ok? Até o próximo vídeo.